Fala aí, galerinha querida, bom dia, tudo bem? Vamos para mais uma aula de geografia? O tema da nossa aula de hoje é muito interessante e nos dá muito o que pensar e também nos dá dicas de como agir. A ação do homem na natureza, esse é o tema da nossa aula de hoje. Vem comigo, galerinha, a aula é curta, mas bastante proveitosa. Muito bem, vamos lá? Vocês sabem me dizer qual foi a primeira exploração natural realizada aqui no Brasil? Foi há muitos anos atrás. Na verdade, a degradação ambiental no nosso país começou após o seu descobrimento por Portugal. Foi realizado muito, gente, assim, a ponto de quase levar à extinção, não ter mais dessa planta, o pau-brasil. O pau-brasil foi o primeiro vegetal a ser derrubado pelo homem aqui no Brasil. Depois veio a derrubada da mata para o plantio da cana-de-açúcar, a exploração do solo pela mineração, depois veio a criação de gados e essas atividades continuam modificando o nosso meio ambiente e contribui para uma paisagem com muito pouco do natural. Então a paisagem foi bastante modificada aqui no Brasil. Então nos dias de hoje é grande a necessidade de preservarmos a natureza, pensar com carinho em coisas que podemos fazer, cuidar das reservas florestais que ainda existem, parques nacionais, onde ainda encontramos um pouco da paisagem natural virgem que o homem não pode mudar. Infelizmente, as queimadas que têm ocorrido atualmente no Brasil têm afetado essas pouco reservas de florestas de natureza que nós ainda temos. É importante que o homem ele tenha bastante consciência de que ele precisa do solo, da vegetação, da água, do ar para ele sobreviver. Então não deve se pensar apenas no que ele pode ganhar ao extrair da natureza, mas sim na condição de vida, na qualidade de vida, quando se modifica o meio ambiente. Vamos continuar? Vem comigo. Então, galerinha, ao longo dos anos, especialmente nos últimos anos, o desenvolvimento desordenado do nosso país fez com que o homem fosse criando cada vez mais indústrias. E com essa indústria, mais poluição do ar, mais automóveis que também poluem, caminhões. E isso é cada vez maior, esse tipo de poluição do ar. Também a poluição da terra com queimadas. E tudo isso modifica o ar que nós respiramos, o solo que consumimos, no que plantamos. A construção de indústria para o desenvolvimento do país, a abertura de estrada para a locomoção de veículos, tudo isso causa grandes impactos ambientais na natureza. Então, o ser humano, ele tem sido o principal poluidor de rios, jogando lixo nos esgotos. Então, o homem, ele precisa pensar que o desenvolvimento do país, de uma cidade, precisa ter condições de vida para a população, qualidade de vida, sem agredir o meio ambiente. É preciso que o desenvolvimento aconteça? Sim, é necessário. Mas até que ponto esse desenvolvimento vai afetar o meio ambiente? Esse desenvolvimento não pode beneficiar apenas algumas pessoas, em detrimento da grande maioria, e principalmente não pode prejudicar, destruir o meio ambiente. Então essa é uma reflexão que todos nós temos que fazer, porque a poluição hoje é imensa. Como nós observamos lá em algumas fotos, logo no começozinho do slide, né? As queimadas, as poluições dos rios, a derrubada de árvore, tudo isso afeta e muito o meio ambiente e, consequentemente, a todos os seres vivos, inclusive nós, seres humanos. Hoje, muitos podem estar lucrando com este desmatamento, com essas queimadas, com essa extração de recursos naturais.
mas vai chegar um dia que todos, sem exceção, serão prejudicados. Então, por isso que é importante pensar desde agora no que cada um de nós é responsável em fazer para proteger e cuidar do meio ambiente, ok? Se liga aí que tem mais um pouquinho, vem comigo. Então, galerinha, você consegue identificar aí qual é a paisagem natural e qual é a paisagem modificada? É claro, né? É muito simples fazer essa identificação. O que é paisagem natural tem tudo a ver com a natureza, com os animais, com a flora, com a fauna, com o ar puro, né? E a paisagem modificada é aquela que o homem constrói estradas, constrói prédios, comércio e avião, né? E meios de transporte diversos. Então, tudo isso aí, embora seja importante, gera muitos tipos de poluição que prejudica todo o meio ambiente, todo um ecossistema. Agora, você já se perguntou com que objetivo o homem fez essas alterações na paisagem que era natural? Então, o homem fez isso na tentativa de garantir melhores condições de vida à sociedade em geral. Construíram pontes, casas, fábricas, prédios e etc. Mas o que temos que pensar é até que ponto vale a pena essa melhoras do ponto de vista do homem, né? Essas alterações no meio ambiente. Porque também é papel do homem proteger as árvores, garantir um ambiente que tem um ar puro, que é inclusive saudável para nós seres humanos, ter rios com leitos limpos, cuidar do solo para um plantio, alimentos saudáveis. É importante também ter consciência que é crime desmatar sem planejamento, porque as árvores elas precisam estar em pé, vivas, para purificar o ar que respiramos. É crime não ter bueiros, redes de esgoto, saneamento básico e poluir os rios com as redes de esgotos que saem das nossas casas. Então, tudo isso, quem fez foi o homem. E o homem precisa começar a pensar em estratégias que faça o planeta Terra não se autodestruir. Porque, na verdade, quem está destruindo o planeta Terra não é ele, é o homem, né? Mas a Terra, ela não pode se cuidar sozinha, é responsabilidade de todos nós. Então, a preservação do meio ambiente é um dever de todo cidadão, porque o planeta Terra é a nossa casa, né? É onde nós moramos. E ele precisa ser salvo, né, dessa poluição descontrolada que prejudica a todos nós. Algumas dicas que estão aí nesse vídeo, nessa aulazinha, galerinha, já serve para a atividade que vocês vão fazer no vídeo. Então, se for necessário, assistam mais de uma vez com atenção, porque vocês já estão obtendo a resposta para algumas questões do livro, ok? Não esqueçam de postar suas atividades e foi mais um grande prazer estar com vocês. Saudades, viu? Beijo, galerinha. Vamos praticar lá no livro, hein?